Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. E o versículo de número 12. Glória a Jesus. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Discernir o pensamento e o propósito do coração. Discernir o pensamento e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Pegou isso? Depois, se você puder, na sua casa amanhã, lê de novo, releia umas 3 vezes para você guardar bem, porque é muito importante. A palavra é apta para discernir. Obrigado, Senhor, por essa palavra. A palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra é apta para quê? Para trazer luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A Bíblia está dizendo que você pode estar falando uma coisa e desejando outra. Que você pode estar olhando para uma coisa, mas tendo ambição por outra. Nada em toda a criação está escondido de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Nada está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E ele termina o texto dizendo: e é a Ele que nós vamos prestar contas. É a Ele. Então, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: não faz coisa errada escondido, porque Deus sabe. Não seja desleal com a sua consciência, porque Deus sabe as intenções do seu coração. Por isso que Deus me mede pelas intenções, não é pelas ações. Por isso você vai ver gente fazendo coisa certa, mas é uma pessoa má. E você vai ver às vezes gente fazendo coisa errada, mas é uma pessoa boa. Só está fazendo errado, não foi instruído, não foi orientado. O que Deus preza dentro de mim é a minha intenção, é o meu coração. Samuel, quando chegou no acampamento onde Saul estava com o rei Agag, Samuel disse: por que você não obedeceu a Deus? Ele disse: não, mas eu guardei os melhores das ovelhas para sacrificar ao Senhor. E o rei: você deixou ele vivo? Não, eu deixei ele vivo porque ele é prisioneiro. Não, a sua intenção é ruim. A sua intenção é ruim. Então, querido, examina o seu coração. O salmista pede, Salmo 139: examina o meu coração, vê se há em mim algum mal e me guia pelo caminho correto. Tem muita gente que está seguindo o seu coração e não tem noção do que está fazendo. Não, mas eu sigo o meu coração. Não segue, o seu coração é enganoso. Guie ele, dê destino para ele, querido. O Salmo 139, deixa eu te dar uma receita muito boa aqui. Você vai achar que não é misticismo, tá? E não é nem, como é que se diz, simpatia. Mas você faz uma coisa para mim. Faz uma coisa. Vê se dá certo com você. Por 21 dias, antes de dormir, você vai deitar ou ficar de joelho ou sentado na cama. Você vai pegar o Salmo 139 e vai ler ele todo por 21 dias antes de dormir. Depois você acorda e escreve os sonhos que você teve. E depois me conta. Por quê, pastor? Não sei. Porque aquela oração do Salmo 139, Davi está pedindo: Senhor, examina o meu interior, mostra para mim o que está de errado. E Deus vai começar
sabe, a expurgar tudo em sonho para você. Deus vai começar a expurgar durante o dia em visão para você. Deus vai dar dizendo assim: seu pensamento aqui está errado, essa sua intenção está errada, essa sua motivação está errada. Irmão, faz isso, eu vou repetir. Não é simpatia, por favor. Não é boa cumba, porque tem a macumba e tem a boa cumba, né? Não é boa cumba, tem a má e tem a boa. Não é macumba gospel, não é simpatia, não é. Mas faz, conta hoje 21 dias. Pega a sua Bíblia que está na cabeceira da sua cama. Se não está, deveria ter. Não só o celular e o carregador, mas deveria ter uma Bíblia na cabeceira da sua cama. Antes de dormir, leia o Salmo 139 por 21 dias antes de dormir. E já pega um caderninho para quando você acordar e marcar o que vai acontecer com você durante o dia. Eu a garanto, você vai viver coisas sobrenaturais. Deus vai expurgar você, vai expurgar tudo para fora. E você vai começar a ter encontros com a sua realidade. Porque aquela oração, ela é provocativa, irmão. Aquela oração é provocativa, do Salmo 139. Davi está pedindo: sonda-me e me conhece, examina o meu interior. Tu me sondas e me conheces. Se eu descer as profundezas, tu lá estás. Se eu subir, tu lá estás também. Para onde eu me esconderei do teu espírito? Para onde eu irei da tua face? Davi está dizendo. Então eu te dou essa receita que a gente aprendeu com uma pastora abençoada, pastora Ilma, uma mulher de Deus, uma senhora abençoadíssima. A gente esteve com ela esse ano em abril. Isso foi abril ou maio, né, amor? Foi lá em Flemington, em Massachusetts. Uma mulher abençoada. E ela disse: pastor Luiz Hermínio, posso dar uma receita? Eu digo: pode. Ela me deu essa receita e eu estou dando para você aqui agora. Irmãos, por quê? Porque Deus precisa examinar o meu interior e te ensinar a examinar Ele também. Não é só Deus que precisa examinar, você precisa aprender com Jesus a olhar para dentro de você e ver se todas as intenções que você tem, até de ajudar uma pessoa, estão corretas. Porque a promessa diz o quê? Os velhos terão e os jovens terão visões. Os mais velhos precisam ver se eles estão tendo sonhos mesmos ou se são desejos. E os mais novos precisam ver se é visão mesmo ou se é ambição. Porque eu tenho lidado com muitas pessoas mais velhas que têm mais desejos do que sonhos. E tenho lidado com muitas pessoas mais jovens que têm muita ambição, mas não têm visão. Isso é sério. Isso é sério. A alma do crente é altamente manipuladora. Pastor, mas por que o senhor não fala da alma do ímpio? Não, meu compromisso é com vocês. Meu compromisso é com o crente. E eu vou repetir: a alma do crente é altamente manipuladora. Por quê? Porque o crente, quando manipula, espiritualiza. Ele manipula espiritualizando. Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou, e vai manipulando. Eita! Não olha para mim assim, dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Reino de Deus e religião vestem a mesma roupa, só não tem o mesmo espírito, mas a roupa é a mesma. A roupa é igualzinha. Se olha assim, meu Deus, é crente. Às vezes não, é só religioso. O reino de Deus e a religião vestem a mesma roupa. Os espíritos é que são diferentes. Por isso que nós devemos examinar os espíritos. Nós devemos examinar os espíritos, discernir os espíritos. E talvez esse seja o lado manco da igreja do Senhor Jesus na terra. O discernimento de espírito. Discernir se aquilo mesmo. Eu não sei quanto a vocês, certamente você também já foi enganado. Você achava que era de uma coisa e era de outra.
E às vezes não é nem maldade da pessoa, é o espírito que a manipula. O reino e religião vestem a mesma roupa. Então assim, tem algumas coisas que nós vamos ter que aprender a discernir na igreja. E só quem pode fazer isso, quem é? A palavra, porque ela separa a alma do espírito. Então nós vamos ter que aprender, por exemplo, a discernir o que é crescer e o que é multiplicar. Porque às vezes para multiplicar eu preciso parar de crescer. Às vezes eu só estou crescendo, mas não estou multiplicando aquilo que eu sempre cresci naquilo, mas eu não estou multiplicando. Crescer tem a ver comigo, multiplicar tem a ver com os outros. Então não pode parar em mim nenhum crescimento, tem que tocar outras pessoas também. Amém? Parar de crescer às vezes é necessário para poder multiplicar. Tem um texto muito interessante em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31, que a Bíblia diz que Paulo permaneceu por 2 anos na própria casa que era alugada. Ou seja, era a própria casa dele, mas era alugada. Ele permaneceu ali por 2 anos. E a Bíblia diz que ali ele recebia todos que procuravam. Ele pregava com intrepidez naquela casa o reino de Deus, sem impedimento algum, e ele ensinava coisas referentes a Cristo. O mesmo Paulo, Jackson, que viajou 3 viagens missionárias, que atravessou grande parte da Ásia, grande parte das suas viagens, do seu trabalho foi viajando. Agora a Bíblia diz que ele fica 2 anos em casa, sentado, recebendo gente para atender, pregando sobre Jesus. Ou seja, o que é que Paulo aprendeu aqui? Ele discerniu que agora Deus estava mudando a movimentação. Isso não serve só para um pregador, isso serve para a sua empresa, serve para a sua família. Às vezes Deus está mexendo na sua movimentação e você não está percebendo. Isso está ficando desgastante para você e cansativo, porque você quer forçar uma coisa que Deus está dizendo já passou, não é mais assim, é de outro jeito agora que eu quero que você faça. Você está me entendendo, irmãos? E é difícil de falar o que eu vou te falar aqui, muito difícil da nossa conversa hoje. É muito difícil de falar, mas é necessário falar. Depois as pessoas arrebentam a gente na internet, mas a gente tem que falar, irmãos, com muito cuidado e muito respeito. Eu falo isso. Você vai perceber que Jesus falava com os ricos. Não falava? Ele não comia na casa dos ricos? Comia ou não comia? Mas também falava com os pobres. Ele multiplicava os pães para as pessoas que tinham necessidade. Não fazia isso? Jesus fazia acepção de pessoas? Não, mas ele nunca juntou os 2 grupos. Ele nunca juntou os ricos e os pobres no mesmo lugar. Por quê? Porque quando ele estava atendendo os pobres, os ricos diziam assim: isso é perda de tempo. Ele foi comer na casa de Simão o leproso, entrou uma mulher, uma prostituta, e a Bíblia diz que aquela mulher entrou e lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, jogou um unguento. E Simão, o leproso, que certamente era um homem rico e certamente não era mais leproso, porque se fosse leproso não podia estar em casa, muito menos sentado na mesa com alguém. E ele começa a discriminar a atitude de Jesus. Se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher era assim. E quando Jesus estava na casa de um rico, os pobres ficavam na porta dizendo: ele não é profeta coisa nenhuma. E quando Jesus estava com os pobres, os ricos diziam: isso é perda de tempo. Por isso que ele nunca juntou os 2 grupos. Ele pregava para os 2 grupos. Você está me entendendo? Você está me entendendo? É ou não é? Tem gente que vê a gente gastando dinheiro com pessoas necessitadas e diz: para quê? Nós não precisamos comprar um ar-condicionado para a igreja. E tem pessoas que vê a gente sentada com gente rica e diz assim: só tem amiguinho rico agora. É assim ou não é? É ou não é, crente? Por isso que Jesus nunca juntou os 2 grupos. Ele sabia discernir as pessoas que estavam lhe ouvindo. Quando ele pregava para um pescador, ele dizia assim: o reino dos céus é como uma rede. Quando ele pregava para um camponês, ele dizia: o reino dos céus é como um campo, que um homem vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Quando ele pregava para um semeador, para alguém, um agricultor, ele dizia: o reino dos céus é como uma semente. Ele falava numa linguagem que o cara entendia. Por isso, irmão, não adianta. Se você prosperar na vida e aparecer de carrão, as pessoas vão dizer: está roubando, está vendendo tóxico, está vendendo tóxico.
E se você deu errado, perdeu tudo, voltou para a bicicletinha, a pessoa vai dizer, viu, isso aí, ó, isso aí está em pecado. Só pode estar em pecado essa havaiana amarrada no arame aí, é pecado. Então, irmãos, o povo sempre vai julgar você por aquilo que você está fazendo, mas Deus não te vê assim. Deus não vê como vê o homem. Deus vê a intenção do seu coração e sabe dos lugares que você está sentado e o que você precisa fazer ali. Mas nós não nos preocupamos com isso, Jackson. Nós nos preocupamos mais com a aparência visível para alguém ver, por causa da nossa reputação, do que com uma consciência pura e limpa, aquilo que está dentro de você. Aleluia, entenda o que eu estou te dizendo. Para agradar pessoas, muitas vezes você mente para a sua consciência. Para agradar pessoas, muitas vezes você faz o que as pessoas querem ouvir. Não, a sua consciência tem que estar pura, porque quem é que vai ver a Deus? São os puros de coração. São os puros de coração. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Um povo carente de ídolos está sempre procurando alguém para adorar. Um povo carente de ídolos está sempre procurando alguém para adorar. E você não está aqui para agradar todo mundo. Se Jesus não conseguiu, você também não vai conseguir. Por isso que os nossos púlpitos das nossas igrejas estão enxertados de mensagens na alma, de canções na alma. Não é adoração, é canção para fazer a pessoa chorar. Uma coisa é chorar porque você está lambendo a sua dor. Outra coisa é você chorar porque você está contemplando aquilo que é eterno. Uma coisa é chorar pelo seu sofrimento. Outra coisa é chorar porque um dia você vai o ver. Vai ver Ele. Um dia você vai ver Ele. Aleluia. E eu comprei uma Bíblia menor que é melhor para pegar. A outra era muito pesada. Glória a Deus, você está me entendendo, querido? Mas a gente se preocupa mais com o que os outros pensam. Parece que a gente está sempre justificando. O cara aparece com tênis novo, tem que dizer, oh, que tênis bonito. Não, eu ganhei. Ele está sempre dando explicação, porque tem medo de ser rejeitado de novo. Como é que você quer ser aceito num mundo que Jesus foi rejeitado? Como você quer ter sucesso no lugar que o teu Jesus foi rejeitado? Como você quer dar certo numa religião que o matou? Não, querido. Por isso você tem que olhar para dentro de si e pedir para Ele: examine o meu interior. Não, bota aqui Salmo 139, cara. Eu não vou esperar 21 dias, não. Aleluia. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cadê o Salmo 139? Bota aqui para mim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face?
Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não adianta apagar a luz, não adianta se esconder, não adianta. Ele vai te achar, ele vai te encontrar. Ele te encontrou aqui, vai te encontrar onde você estiver. Você pode se esconder numa balada, numa boate, numa casa de prostituição. Você pode se esconder atrás de prazeres, de desejos. Ele vai te encontrar, porque ninguém pode sair de seus olhos. Toda a criação está exposta a Ele. Toda a criação. Então pula para dentro que o muro está baixo, irmão. Pula para dentro, o muro está baixo. Pula para dentro que o muro está baixo. Não adianta viver um evangelho almático, uma vida almática. Venha viver o evangelho da palavra de Deus. Não é de emoções, não é de promessas. Quem veio buscar a sua vitória? Não é disso. Pula para dentro e vai viver o evangelho. Ele vai separar para você o que é sentimento e o que é convicção. Vai ter dia que você não vai ter sentimento nenhum, mas as suas convicções não vão te afastar de Deus. Alguém está me entendendo aqui? Então dá um brado de glória a Deus aí, meu irmão. Nada pode te tirar dele, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há de vir. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bota o 13. O número não é bom, mas pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando não havia nenhum deles ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grandes são a soma deles. Em outras palavras, não tem jeito para você. Só alguém que te conhece assim pode te guiar. Só alguém que te conhece assim pode te conduzir. Só alguém que sabe quem você é. E não adianta você dizer para os outros: não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Não, você não é nada. Só ele sabe quem você é. Só alguém assim pode te guiar. Você não se conhece, mas eu te conheço, diz o Senhor. Eu te conheço. Eu sei quem você é, eu te chamo pelo nome. Eu escrevi sobre você no meu livro e você não tinha nem nascido ainda. Eu sei dos seus dias e você nem viveu eles ainda. Eu já sei como vai acontecer. Você deveria me procurar, me pesquisar, me amar, conversar comigo, e eu te digo por onde você vai. Aleluia. E você fica ouvindo conversa fiada. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem,
e não abomino eu os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisa pregar mais? Precisa pregar mais? Eu te conheço. Até quando você dá paz do Senhor para alguém, uma paz que você não quer dar. Até quando você diz oi querido, mas você o odeia. Eu te conheço. Deixa Ele entrar e penetrar nas profundezas da sua vida. Faz isso por 21 dias, depois você me conta. Leia esse texto por 21 dias. Termina aqui, né? Leia esses 24 versículos por 21 dias. Você vai ter um encontro com você. E não se decepcione, porque você vai se decepcionar. Você vai dizer, cara, eu não sou tão bom assim. Eu achei que eu era melhor. Mas a minha palavra, ela separa a alma do espírito. Então, por favor, aproveite todo o tempo que você tem para organizar a rota, para limpar a casa. Por favor. E você e eu vamos aprender a não guerrear mais guerras que não são nossas. Porque se eu desço para guerrear alguma guerra que não é minha, o muro para de ser construído. O muro para de ser construído. E eu fui chamado para construir um muro, não foi para guerrear a guerra. Nós fomos chamados para construir um muro do Senhor. Aleluia. E vai aparecer gente na sua frente, vai dizer, ai, ora por mim que eu não aguento mais, ora por mim que eu não aguento mais. Irmão, tem gente que não precisa de oração, precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo. É verdade, gente, com todo respeito. Mas você não acha que a oração cura quem se permite ser curado, irmãos? Cura quem abre a sua boca para confessar suas mazelas. Cura para quem se deixa ser tocado e se permite ser tocado. Porque tem gente que não precisa de oração, irmãos. Ele precisa de um psicólogo, precisa de um terapeuta para sentar do lado dele e meter a mão lá dentro e arrancar algumas coisas que ele não tem coragem de falar. Aleluia. Eu vi uma pessoa falando, eu até achei graça na internet. Ela disse, tem gente que você não pode dar referência dela nem para o diabo. Tem gente que o diabo quer levar para o inferno. Você diz, não leva não, que ele vai dividir o inferno. Ele vai apagar o fogo de lá, hein? Eu vi o pastor Cláudio Duarte falar isso, se eu não me engano foi ele. Diga comigo, visão. Diga comigo, compromisso. Visão e compromisso. Eu não posso soltar isso, irmãos. Mas eu preciso ter uma visão. Se fala muito de visão. Qual é a tua visão? Mas a visão sempre é daquilo que você tem que fazer, não daquilo de que realmente você é. A visão tem que partir primeiro de quem você é. Não é sobre o que você tem que fazer. Porque o que você está fazendo ou tem que fazer tem que tornar você uma pessoa melhor. Porque no final das contas o que vai valer não é o que você fez, é quem você se tornou. Porque muitos vão dizer, mas em teu nome eu fiz. Ele vai dizer, mas eu não te conheço. Você não se tornou quem eu queria que você se tornasse. Irmãos, a fama não te protege, o dinheiro não te protege, o sucesso não te protege, posições de autoridade não te protege. O que te protege é a obediência, a rotina de obediência que você se propôs a viver em Cristo, porque você nasceu de novo.
E você nasceu de novo para viver uma rotina de obediência a partir de Cristo, não a partir das suas vontades. Cristo não está no céu para fazer as suas vontades. Você tem que medir se as suas vontades realmente são as vontades de Deus para a sua vida. E às vezes tem que ser para a sua vida e tem que ser para a vida das pessoas que também estão com você. Seja numa empresa, seja numa família, seja numa congregação. Então visão é saber aonde eu devo ir com clareza. E compromisso é se comprometer com aquilo que eu sei para onde eu devo ir com clareza. Nós estamos tentando, eu não sei se você percebe isso, mas nós estamos tentando entender salvação. Mas a nossa salvação é de como nós vamos salvar a nós mesmos. Eu não tenho que entender salvação a partir de como que eu vou me salvar. Como que eu vou me salvar a mim mesmo? E não entendendo que nós fomos salvos para dar a vida pelos outros. Nós fomos salvos para dar a vida pelos outros, não foi para salvar a si mesmo. Os dons que Deus te dá não tem a ver com você. Os recursos que Deus te dá não tem a ver só com você. Porque se tudo para em você, vai morrer em você. E você é um rio, não é uma represa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar as boas novas, para curar os doentes, para investir no reino. Se eu não entendo, Vannes, para que eu quero ter? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para que Ele me ungiu? Para alguma coisa. Por isso eu preciso estar com a minha consciência pura e limpa. Porque senão, eu que fui chamado para servir você, eu posso estar querendo usando você para servir a minha carência, a minha necessidade de ser servido. Você está me entendendo? Mas eu não sou pastor, sou empresário. Mas isso não agloba só numa igreja. Eu estou falando para pessoas. Você foi chamado para servir a mesa. É como se você fosse um garçom que trabalhasse num restaurante, e quando chegasse um cliente, você sentasse na mesa e dissesse para o cliente: pode me atender? Não significa que você não pode ser atendido, mas significa que nós não podemos usar as pessoas para nós. Porque isso é manipulação. Isso é uma manipulação. Isso é narcisismo. Então, irmãos, você vai ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, o versículo 18. Você não vai ver Jesus se apresentando para muita gente como filho de Deus. Mas para Tiatira ele se apresenta como filho de Deus. Para Tiatira, para a igreja de Tiatira, ele se apresenta como filho de Deus. Ele se apresenta por quê? Porque eles toleravam Jezabel. E um lugar que tolera Jezabel não conhece Jesus, porque seus olhos proféticos estão furados, estão destruídos. O objetivo do espírito ou da doutrina de Jezabel, de Apocalipse, é acabar com o ministério profético da igreja, furar o ministério profético da igreja, confundir o ministério profético da igreja. Mas eu quero declarar que Deus está trazendo de volta a comunidade profética para a igreja do Senhor no Brasil. Seja ela num púlpito, seja ela numa empresa, seja ela numa escola, seja ela na política, seja ela na saúde, seja ela onde for. Você está me entendendo? Amém? Porque o objetivo da função profética, do ministério profético, da vida profética da igreja é cumprir o que fora dito. Só que você não pode cumprir na alma. Se você cumprir na alma, você não vai entender. Você vai achar que Bíblia, Evangelho, Jesus e céu é para servir você. Porque a alma, se ela estiver doente, ela acha que tudo gira em torno dela. Por isso nós precisamos das escrituras para separar a alma do espírito.
juntas e medulas, intenções de pensamentos e coração, para ver se eu estou pregando mesmo porque eu quero que as pessoas sejam salvas, ou eu quero só ter uma igreja cheia para mostrar na internet. Se eu estou pregando mesmo porque o evangelho que me salvou vai ter que salvar alguém, ou só porque eu quero o glamour de ser usado por Deus? Você está me entendendo? Eu estou conseguindo ser claro? Eu estou falando bem devagar porque eu quero ser claro. Porque quando se fala de doutrinas de espíritos, e perceba que a Bíblia fala que a doutrina de Jezabel é a doutrina de Mamon e a doutrina dos nicolaítas, que seja Leviatã. Perceba que a Bíblia não está dizendo que é espírito, é doutrina. Doutrina é ensino errado, ensino sobre controle e manipulação, que está deixando as pessoas donas de si mesmas. É doutrinas falando de Mamon, ganância, ambição. As pessoas estão correndo para a igreja para fazer campanhas, para ganhar coisas que já são delas por herança. Você está me entendendo? Então a doutrina é um ensino errado que precisa ser combatido. Ser combatido com o quê? Com escritura, com Bíblia. Não tem outro assunto, irmãos. Bíblia se explica com Bíblia, não é com apostilas. Bíblia se explica com Bíblia. Então me entenda, Jezabel vem tentando furar os olhos proféticos da igreja. Olha o que ele diz no verso 19 do Apocalipse 2: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Ou seja, você é trabalhadora, você é perseverante, você é amorosa, você tem fé, o seu serviço é maravilhoso, você tem, meu Deus, mas você vai tolerando essa manipulação, esse controle. Pessoas controlando pessoas, pessoas dirigindo a vida de pessoas. Irmão, isso é anátema, irmãos. Isso é anátema. Por isso, se você, quando Deus te entregar pessoas, eu falo isso a líderes, a líderes de PGs, a ministros de louvor. Quando Deus te entrega um microfone, te entrega um instrumento, te entrega uma empresa, um negócio, que você vai ter o coração de outras pessoas nas suas mãos. Quando você tiver posse do coração de outras pessoas nas suas mãos, por favor, irmãos, por favor, seja honesto e justo, porque você vai estar de posse daquilo que a pessoa tem de mais importante. Por isso que o Senhor diz: filho meu, me dá o teu coração. Entrega o coração para o Senhor, porque Ele vai sondar o seu coração. Ele vai ver se você está fazendo isso mesmo, e vai mostrar isso para você. E quando você tem um encontro com a sua realidade, cara, é assustador. As minhas maiores crises não são com os outros, Jackson, são comigo. Quando eu tenho um encontro comigo mesmo, quando eu me vejo a mim mesmo a partir de Cristo, e eu penso, cara, eu pensei que esse cara já tinha morrido, eu pensei que eu já tinha matado ele. O Senhor disse: ele morreu na cruz, Luiz, mas você está querendo ressuscitá-lo. Você está usando argumentos da terra, princípios da terra, para cuidar de um homem que é eterno. Um homem que é eterno, ele só pode ser dirigido por alguém que é eterno, irmãos. Você é um ser eterno. Você só pode ser dirigido por alguém que é eterno, por uma palavra que é eterna. A vida na terra é passageira, irmãos. A vida na terra tem os dias contados. Hoje a pessoa é famosa, amanhã acabou. Amém? Amém, acabou para ela, irmãos. A história dela fica, glória a Deus, é maravilhoso. Você nunca mais vai ligar a televisão e vai ouvir Silvio Santos, vem aí, lá. Por quê? Porque acabou.
Ele foi, ficou o legado, glória a Deus por tudo que este homem abençoado fez. Glória a Deus. Mas a vida termina, irmãos. Ela vai terminar para você. E o que vai valer é o que você construiu em alguém. Por isso granjeie amigo com a riqueza da injustiça, irmãos, para que quando essa te faltar, eles te receberão nos tabernáculos eternos. Amém. O que vale a pena é investir em gente. O que vale a pena é investir em gente. Eu vou repetir: o que vale a pena é investir em gente. É investir em gente. Meu Deus, a Bíblia diz que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. O pão você come, mas a semente não. Quando cai uma semente dentro do seu coração, eu não sei o que é que vocês fazem, eu anoto. Quando alguém fala uma coisa que é uma semente, eu digo, Blum, eu anoto. Pão não. Pão você come ali já, né? E tem gente que é atraída pelo pão. Não tem problema se você veio para o ministério, para a igreja por causa do pão. Eu também vim por causa do pão. Você não pode permanecer por causa do pão, porque você acostuma. E eu vou te falar uma coisa, irmão, sério. Eu estava na América agora. Eu vou lá 2, 3 vezes por ano, como vou em outros países também servir e pregar o evangelho. E lá você vai ver muitos irmãos lá, pá. Eles estão lá há muitos anos. E eles falam inglês. Na realidade eles pensam que eles falam. Eles pensam que eles falam por quê? Porque eles aprenderam a pedir comida, aprenderam a pegar um voo, aprenderam, né? Vai criando até o abrasileirado, vai criando, né? A gente tem uns linguajar que são abrasileirados. Vou ali parquear o carro. Parquear, não existe parquear, né? Vamos lá, tchuguedinho comigo. Aí não, varão. Aí o cara está lá, está 20 anos na América, 30 anos na América. Ele não aprendeu inglês. Não aprendeu. Mas ele fala. Como ele aprendeu a se comunicar, ele nunca entrou para aprender mesmo. Como ele sabe se comunicar, pronto, ele parou ali. Irmão, isso é a mesma coisa na igreja. Se o cara ficar 30 anos na igreja e não nascer de novo, ele aprende a se comunicar e nunca mais é transformado. Nunca mais é transformado, porque ele tem a comunicação gospel. Pai do Senhor, Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia, cantaralabaxaia. Mas ele nunca nasceu de novo. A probabilidade dessa pessoa não nascer de novo mais é muito grande. É isso, a pessoa está lá há 30 anos. Em vez de entrar numa escola de inglês, gasta lá 3 anos, aprende, vai para cima, vai estar lá, não quer mais voltar, vai ficar lá. Já tem green card, já tem isso, já tem aquilo, às vezes já é até cidadão. Entra numa escola e vai aprender, aprende os verbos, aprende o beabá, aprende a negociar, aprende a vender, aprende a comprar. Você vai ficar lá, não é? É a linguagem do reino, irmãos. É a linguagem daquela nação, você tem que aprender. A pessoa vem para a igreja, se ela não nascer de novo nos primeiros anos, esquece, irmão. Ela acostumou a falar, a se comunicar, e ela não nasce de novo nunca mais. Então, querido, se fala muito em sabedoria no Senhor, mas a chave da sabedoria consiste em distinguir, em discernir o que realmente eu quero da minha vida, o que realmente a minha consciência está querendo, está vivendo. Porque o sábio do tolo, você distingue ele por uma coisa. Eu penso, o sábio ele vai tentando discernir a vida. O tolo vai misturando tudo. Mistura tudo na vida, vira uma salada de fruta. Então a sabedoria, irmãos, ela tem sim a capacidade de ver o certo dentro do errado e o errado dentro do certo. Agora o trabalho do engano qual é? É relativizar tudo. O engano vai relativizando tudo, e a gente vai vivendo, e a gente não nasce de novo e não usa o evangelho para nos separar da alma. Irmãos, eu não estou dizendo que a alma não pode vir junto. A gente pode até começar na alma. Paulo disse aos Gálatas, não foi? Vocês começaram no espírito e agora estão terminando na carne.
Paulo disse isso aos Gálatas. A gente pode até começar errado. Eu comecei errado, irmãos. Eu tinha tanta fome por Jesus, mas eu não tinha muita sabedoria. Eu não tinha muita sabedoria. Eu já botei a mão na cabeça de pessoas lá atrás, que era para expulsar demônio, e a pessoa estava cheia do Espírito, eu não sabia. Fui expulsar demônio uma vez de uma pessoa, ela me mordeu, eu peguei o braço dela, mordi também. Falta de sabedoria. Verdade, um dia eu estava expulsando um demônio, pegou, jogou água em mim, tchau, deixa um copo d'água lá para mim. Joguei, aqui, quem manda sou eu. Sai, demônio. Você tem vontade, não tem sabedoria. Mas você não pode ficar só na vontade a vida inteira, irmão. Por quê? Porque a sabedoria vem pelo... Se não ficou sábio com o passar dos anos, é porque não teme a Deus. Me perdoe. Mas sabedoria vem pelo temor. Mas a pessoa é simples. Pode ser simples e ser sábio. Sábio é não fazer as mesmas coisas erradas. Erra erro novo, irmão, não erra erro velho. Eu quero deixar essa palavra aqui para você. Eu acho que a gente pode orar agora. Porque se eu não aprender a discernir, irmão. Paulo estava indo para o lugar de oração em Atos 16. Por muitos dias ia uma mulher elogiando. Até um dia Paulo discerniu que aquele elogio não era de Deus. E ele olhou para trás e expulsou o demônio daquela jovem. Discernir, por exemplo, um adorador e um músico. Às vezes o cara é músico, mas não é adorador. E se não é adorador, não deveria nem ser músico. Às vezes a pessoa usa o microfone, mas não é um pregador. Não carrega, não tem um encargo de paixão, de transformação. Não é um pregador. Ele prega, mas não é um pregador. E a pessoa entende isso e ponto final, não tem problema. O problema é quando a gente não discerne, irmãos. Nós temos que discernir, irmãos. Sabedoria é a capacidade de discernir em favor da vida. Sabedoria é a capacidade de discernir em favor da vida. Amém? E foi para isso que o Senhor te criou, para discernir em favor da vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Por exemplo, você veio aqui hoje. Você disse, vou lá fazer uma visita. Vou lá ouvir uma palavra. Preciso ouvir uma palavra. Você acha que veio aqui ouvir uma palavra. E Deus trouxe você aqui para te salvar. Na sua cabeça limitada, você veio aqui para tomar um remedinho, um paliativo, para que amanhã você fique melhor, para que seus problemas sejam resolvidos. Nós não podemos ajudar as pessoas a partir dos seus problemas. Nós temos que ajudar pessoas a partir de Cristo. Eu recebo pedidos de ajuda todos os dias. Todos os dias alguém me liga, alguém manda e-mail. Todos os dias alguém diz, pastor, você pode me ajudar com isso? Pastor, você pode me ajudar com aquilo? A igreja pode me ajudar? O problema é que as pessoas querem ser ajudadas a partir da necessidade delas e não a partir de Cristo. Às vezes elas estão precisando de Cristo. Elas precisam mudar a consciência. Elas precisam mudar o padrão de vida. Porque se você ajuda uma pessoa hoje, ela não é transformada, semana que vem você vai ter que ajudar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Não tem problema. Porque tem pessoas que precisam ser ajudadas sempre, porque elas estão no meio do corpo para quê? Para treinar a nossa perseverança em servir. Agora, nós precisamos entender que nós não podemos ajudar pessoas somente a partir da necessidade delas. Não. Vou contar uma história para você rapidinho, 2 minutos, eu termino. Nós tínhamos uma pastora, eu e Iraci, pastora Eliane, era a nossa pastora, o pastor Francisco e a pastora Eliane. O pastor Francisco já está na eternidade. A gente está passando uma necessidade terrível quando a gente começou no ministério. A pastora Eliane foi fazer uma compra para ela e fez uma compra para a gente. Imagina, irmão, ela fez uma compra para a gente, botou no carro dela. Quando ela estava indo levar para a gente, o Espírito Santo disse, não leva. O Espírito Santo, não foi o diabo, irmão. Disse, não leva. Volta, porque eu estou treinando eles.
Ela voltou para casa com a compra, irmãos, e guardou as carnes no congelador, guardou a compra. Uma semana depois, irmão, e nós comendo tortilha todo dia. Uma semana depois, ela vai lá em casa chorando e diz assim: olha, Deus mandou eu, lembra disso, amor? Deus mandou eu dar uma, lembra, né? Tu que lembra, uma compra para vocês, mas Deus não permitiu eu dar. Eu quase disse: essa mulher não é crente coisa nenhuma. Ela disse: porque Deus estava te ensinando, Luiz, a se relacionar com Ele, não por necessidade, mas por amor. Porque o homem se relaciona com Deus por três coisas. Ele vive por três coisas: ou ele vive por prazer, ou ele vive por necessidade, ou vive por propósito. E eu te garanto, se você viver o propósito, você não vai conhecer necessidade, e o seu desejo será para o teu Deus. Por isso eu vim aqui hoje pregar essa palavra para você. A palavra de Deus vai separar a alma do teu espírito. Ela vai mostrar para você que os seus erros não estão no espírito, está na alma. Por quê? Porque o espírito está pronto. É a carne que é fraca, é a alma que é fraca, mas o espírito está pronto. E se você pular, pula com o muro está baixo. Se você pular no espírito e deixar Deus conduzir você, você vai experimentar o que eu estou te falando. Por isso, você que veio aqui hoje achando que você veio porque quis, e achando que você veio para ser ministrado, receber uma palavra para ficar mais aliviado, o meu trabalho não é te aliviar. O meu trabalho é dizer para você: acorda, cara, acorda, mulher, e vem viver a palavra de Deus.